Bom, boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, aqui à nossa correção de exercícios, né? Então, eu passei uns exercícios para vocês, né, sobre classificação de cadeias carbônicas e a gente vai corrigir eles analisando um a um agora, ok? Então, vamos lá, terceirão. Então, o primeiro exercício, ele fala sobre a fluoxetina, né? Então, ela é uma molécula presente na composição química do Prozac, que é um medicamento. E essa molécula, né, apresenta essa estrutura aqui, ó, essa fórmula estrutural, né, que nada mais é do que a representação estrutural da molécula, tá? Então, com relação a esse composto, é correto afirmar que ele apresenta a cadeia carbônica cíclica e saturada? Então, vamos analisar. Apesar dela ter partes cíclicas aqui, ó, que são partes fechadas, né, onde fica difícil nessa região identificar primeiro e último carbono, né, ela apresenta também uma parte aberta, né, uma parte linear. Então, a gente não pode classificar essa cadeia carbônica apenas como cíclica, tá? Além disso, o termo saturado é um termo relacionado a ligações apenas simples. E só tem ligações simples entre carbonos aqui? Não, aqui, ó, ligações duplas, né, presentes nos anéis aromáticos aqui. Então, essa alternativa está incorreta. No item B, cadeia carbônica aromática e homogênea, né? A aromática, ela tem a presença aí dos anéis aromáticos? Tem sim a presença dos anéis aromáticos, tá? Poderia entrar, talvez, nessa classificação. Mas o termo homogênea destrói totalmente a possibilidade, tá? Por quê? Porque homogênea é uma cadeia formada apenas por elementos carbono, né? Como esse aqui, e hidrogênio, como esse aqui, certo? Há a presença aqui dentro, ó, de nitrogênio, oxigênio, flúor. Então, são elementos heterogêneos, né, diferentes de carbono e de hidrogênio. Então, essa alternativa acaba ficando incorreta. Item C. A cadeia carbônica mista e heterogênea, né? O que significa cadeia carbônica mista, professor? A gente não viu essa definição. Vamos usar a lógica, ó. Se a gente sabe que cadeia fechada é aquela que tem o ciclo, né? E a cadeia aberta é aquela que a gente consegue identificar um primeiro e um último carbono, a mista, ela vai ser composta das duas estruturas, certo? Então, aparentemente, essa cadeia se encaixa nessa definição, tá? De definição mista. E heterogênea? A heterogênea é quando tem a presença, então, dos heteroátomos, né? No caso, nitrogênio, oxigênio e flúor, que são átomos diferentes de carbono e de hidrogênio. Então, a cadeia se encaixa, né, nessa definição. Então, a alternativa correta seria o item C, certo? Vamos analisar o item D e o E, por que eles não estão corretos? Olha lá no item D. Vamos marcar o item C aqui. Olha lá o item D, o que está escrito? Somente átomos de carbonos primários e secundários. Para um átomo de carbono ser primário ou secundário, o que precisa acontecer com ele? Para ser primário, ele precisa estar ligado a apenas um carbono, certo? E para ser secundário, ele precisa ser como esse aqui, ó. Esse átomo de carbono está ligado a esse átomo e a esse átomo, certo? Então, ele é um secundário. Só que só tem esse tipo de átomo aqui? Não, existem carbonos terciários aqui também. Dá uma olhada, ó. Esse carbono está ligado a o mesmo carbono a um segundo carbono e esse mesmo carbono a um terceiro carbono. Então, a gente tem carbonos terciários na estrutura, tá? Então, essa alternativa D cai por terra. E no item E, a fórmula molecular C17H16 1O N e F, tá? Para a gente verificar essa alternativa, precisamos contar, então, né, todos os átomos presentes na estrutura. Então, lembrando que a fórmula molecular é uma estrutura que representa aí a quantidade de cada um dos elementos, né, presentes na molécula, certo? Ou no composto químico. Então, ó, nós temos aqui quantidade de carbonos primeiro, né? Então, nós temos 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, pulou 8, desceu, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voltamos aqui, 15, 16 e 17. Então, a quantidade de carbonos está ok.
Vamos ver as de hidrogênio, né? Que oxigênio tem 1, nitrogênio tem 1 e flúor tem 1, também tá ok. Então, a gente precisa conferir o hidrogênio, tá? Então, aqui, ó, lembrando que as ligações que não aparecem são sempre completadas com hidrogênio. Esse átomo de carbono aqui já está fazendo 4 ligações, ó, 1, 2, 3, 4, então não tem nenhum hidrogênio. Aqui, ó, esse átomo de carbono faz 2, 3 ligações. Então, para cada átomo de carbono desse presente aqui, tirando esse da ponta, eles têm um hidrogênio ligado a ele, tá? Então, nós temos um hidrogênio aqui, um aqui. São 2. 3 e 4. Aqui, ó, mais um carbono que faz 4 ligações. Então, não tem hidrogênio. Aqui nós temos um hidrogênio que faz 3 ligações. Então, tem mais um. 5 hidrogênios. Aqui faz 4 de novo, não tem nenhum. 6, 7, 8, 9 e 10, certo? Subiu. Esse carbono só está fazendo 2 ligações. Para completar 4, faltam mais 2. Então, 11 e 12. Aqui de novo, 13, 14, pulamos para cá. 15, 16 e 17. Ainda tem um hidrogênio aqui, ó, que a gente pulou ele. 18. Então, na verdade, a gente tem 18 hidrogênios no total e não 16. Então, é por isso que essa alternativa também está incorreta, tá? Vamos seguir, então, para o exercício 2. O exercício 2 fala o seguinte: na fabricação de tecidos de algodão, a adição de compostos do tipo N-aloamina confere a eles propriedades biocidas, matando até bactérias que produzem mau cheiro. O grande responsável por tal efeito é o cloro presente nesses compostos. Então, aqui, ó, a gente tem o elemento cloro, né, presente, o qual é responsável aí por agir contra, né, essas moléculas que têm esse mau cheiro, tá? A cadeia carbônica da N-aloamina acima apresentada, aliás, representada, pode ser classificada como A, homogênea, saturada e normal. O que eu quero que vocês comecem a entender a partir de agora? As cadeias carbônicas, elas têm várias classificações, elas podem se encaixar em vários daqueles exemplos, tá? Então, por isso que a gente tem que fazer uma classificação, né, por vez para identificar se ela se encaixa ou não na norma, certo? Então, aqui, ó, primeira coisa, para essa cadeia, essa cadeia é homogênea ou heterogênea? Uma cadeia que é homogênea é composta apenas por carbonos e hidrogênios. Essa cadeia só tem carbonos e hidrogênios? Não, ela tem a presença, ó, de nitrogênios. Então, todas as alternativas que têm a palavra homogênea já é eliminada, certo? Ficamos com item B e C. Então, é uma cadeia heterogênea, porque tem a presença de 2 heteroátomos. Aliás, 3, né, heteroátomos. Depois, essa cadeia é saturada ou insaturada? Lembrando que insaturação é a presença de ligações duplas ou triplas. Tem ligações duplas ou triplas dentro dessa cadeia? Tem uma ligação dupla aqui, ó, mas ele está para fora, se ligando a um oxigênio, tá? E aí, essa ligação dupla aqui, ó, para fora, ela representa as ligações, né, duplas lá das saturações e insaturações? Não, tá? Toda vez que a gente tiver essas ligações duplas para fora, ou triplas, né, para fora da cadeia, a gente está representando aí as funções orgânicas, tá? Então, essa ligação dupla não se encaixa no termo de classificação de saturada e insaturada, certo? Então, a gente vai analisar as ligações, ó, que estão no corpo da cadeia, certo? Então, no corpo da cadeia, nós só temos ligações simples. Então, ela é do tipo saturada, tá? E, por fim, a última classificação, que fala em relação ao fato dela ser normal, né, ou ramificada, se ela tem ou não tem ramificações, certo? Então, vamos olhar para essa cadeia, ó. Olhando para a cadeia, que é a cadeia principal, certo? Que é a maior sequência de carbonos ligados entre si, ok? A gente tem essa cadeia fechada aqui, ó. Para fora dessa cadeia principal, né, eu tenho ramificações? Eu tenho ramos saindo do meu tronco principal aqui? Sim, tenho ramos, ó,
de carbonos, né, de grupos metil, que mais para frente a gente vai aprender a dar nome, tá? Então, sim, essa é uma cadeia ramificada, porque fora da cadeia principal ela tem ramos, ó. Lembrando que as ramificações precisam conter o carbono, tá? Se forem para fora outros elementos, não são ramificações, são as funções orgânicas de novo, tá? Então, a alternativa que se encaixa é a alternativa que fala que essa cadeia é heterogênea, saturada e ramificada. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Ok? Para quem registrou essa, acertou também, tá? Vamos seguir, então, para o número 3. O número 3 fala o seguinte, ó. Dadas as fórmulas abaixo, a única que possui cadeia carbônica heterogênea, saturada e normal é... Então, aqui nós temos as representações, né, das cadeias, tá? Lembrando que... Deixa eu só fazer uma correção aqui, ó. Pronto, correções feitas, tá? Percebam que os números que estavam aqui, ó, estavam todos, né, em tamanho normal, tá? E, na verdade, eles têm que ter esse tamanho reduzido aqui, que a gente chama de subscrito, tá? Porque eles indicam, todas as vezes que tiver esse número subscrito aqui, pequenininho ao lado do elemento, ele indica a quantidade desse elemento. Se ele tiver grandão, a gente está falando da proporção desse elemento, tá? Ou da substância. Normalmente, ele está para fora aqui da molécula. Dentro da molécula, sempre números pequenininhos, tá? Então, isso aqui, ó, significa uma molécula inteira representada, certo? Como a gente viu nas nossas aulas, né, de química orgânica. Então, o que nós temos que identificar aqui, ó, dadas essas fórmulas, né, qual é a única que possui cadeia carbônica heterogênea e saturada? Para ela ser uma cadeia carbônica heterogênea, significa que tem que ter a presença de heteroátomos, que são átomos diferentes de carbono e de hidrogênio. Então, pode ter lá um oxigênio, pode ter um nitrogênio, outro elemento que não seja carbono e hidrogênio. Para ser saturada, ela precisa ter só ligações simples, tá? Não pode ter ligação nem dupla e nem tripla. E para ela ser normal, ela precisa ser linear, certo? Não pode ser fechada, ok? Aliás, ela precisa não ter ramificação, olha só, né? Então, o termo aberto e fechada não apareceu aqui, até porque todas as cadeias são abertas, né? Então, a normal é não ter ramificação, ok? Então, vamos analisar aqui, ó. A primeira cadeia, ela só tem ligações simples? Como que eu vou saber, professora, se ela não está desenhada? A gente precisa contar, ó, quantas ligações cada um dos átomos estão fazendo, né? Como que a gente sabe disso? Então, cada carbono faz 4 ligações, né? Cada hidrogênio e cada um desses elementos aqui fazem uma ligação. Então, aqui, ó, o carbono está fazendo 3 ligações com hidrogênios, né? E uma que estaria escondida aqui, ó, entre carbono e hidrogênio, certo? Então, ó, nós temos aqui que esse primeiro carbono, ele está fazendo o quê? 3 ligações com hidrogênios, certo? E ele faz, né, uma ligação com esse carbono da frente, tá? Esses hidrogênios aqui, ó, é como se estivessem aqui em cima e aqui embaixo, e esse carbono fazendo com uma da frente. Então, todos esses carbonos aqui estão fazendo ligações simples, certo? Sendo preenchidos com 4 ligações cada um deles. Olha esse de novo, ó, faz uma ligação com esse carbono, faz uma ligação com esse elemento aqui, e tem um hidrogênio para cima e um para baixo, tá? Então, o que a gente consegue observar? Que essa cadeia, ela é heterogênea, porque ela tem átomos diferentes de carbono e de hidrogênio. Ela é saturada, porque ela só tem ligações simples. E ela é normal, porque ela não tem ramificação, ok? Olha a cadeia de baixo, ó. Quando a ligação simples acontece entre os carbonos, ela aparece aqui, né, representada. Então, ela já não é saturada, já perde, né, a classificação. Aqui, ó, essa cadeia, ela é heterogênea, né? Ela tem saturação, né? E ela é considerada normal também. Mas aí agora complicou, professora, porque apareceu heteroátomo aqui, eu já achei que era heterogênea. Apareceu heteroátomo aqui, ó. Aliás, né, na 3 e na segunda, eu já achei que era heterogênea. Por que que
Qual é a diferença, então, da A para C, né? Esse heteroátomo, para ser uma cadeia heterogênea, tem que ser um átomo que está ligado entre carbonos. Então, por exemplo, se entre esses dois carbonos tivesse um átomo diferente de carbono e de hidrogênio, então a gente teria uma cadeia heterogênea aqui, né? Aparecem os heteroátomos, mas eles não estão presentes entre carbonos, então a cadeia não é heterogênea, tá? Então essas duas cadeias aqui, ó, se classificam, certo? Se classificam como o quê? Como cadeias não heterogêneas, como cadeias homogêneas, tá? Olha o item D, a diferença, ó. Tenho 4 ligações nesse carbono, tenho 4 nesse aqui, tenho 4 nesse aqui, todas simples, certo? Porque tem a quantidade de elementos necessários para ligações simples. Então, ela é saturada. Ela é normal porque não tem nenhuma ramificação, certo? Fora da cadeia principal. E ela é heterogênea? Sim, ela é heterogênea. Por quê? Porque tem um oxigênio exatamente entre dois carbonos, tá? E é isso que dá a classificação de cadeia heterogênea, certo? Então, a alternativa, ó, correta que se encaixa nessas características é a letra D. Vamos olhar por que a letra E não é, né, não se encaixa na resposta. Porque, ó, tá vendo esse parênteses que separa esse carbono desse carbono CH3 aqui dentro? Toda vez que aparecer isso aqui, ó, significa que a gente tem uma ramificação. Ele quer representar de uma forma linear, sem a gente fazer aqueles desenhos enormes, que esse carbono está saindo aqui, ou aqui embaixo, ou aqui em cima, tá? Então, isso aqui é uma ramificação, certo? Então, como ela é uma cadeia ramificada, ela não pode ser uma cadeia normal, e por isso ela não se encaixa na definição, ok? Bom, o exercício 4, né? Vou até dar um enter aqui para a gente analisar ele, né, todo juntinho. O exercício 4, ele tem exatamente, ó, a mesma cadeia que a gente acabou de analisar no exercício anterior. Ela só está escrita de forma contrária, certo? Mas é a mesma cadeia, tá? Então, o que ele pede? Ele pede para a gente classificar essa cadeia carbônica, certo? Então, eu tenho aqui algumas definições para que essa cadeia carbônica se encaixe. Então, vamos analisar a cadeia carbônica e depois a gente encontra uma alternativa que melhor se encaixa para ela, tá? Então, eu tenho aqui, ó, uma cadeia, né, que eu vejo o primeiro e último carbono. Isso significa que essa é uma cadeia do tipo aberta, tá? Se ela fosse fechada, ó, o primeiro estaria ligado ao último carbono, que não é o caso, certo? Então, as alternativas que tem a palavra cíclica, né, ou fechada, no caso não tem, só tem cíclica, já são eliminadas, né? Então, a gente fica entre A, D e E. Depois, essa cadeia, ela é homogênea ou heterogênea? A gente acabou de analisar no exercício anterior que quando aparece um heteroátomo entre dois carbonos, a gente tem uma cadeia heterogênea, certo? Porque aparece o heteroátomo no meio da cadeia carbônica. Então, ó, onde aparecer o termo homogênea, a gente já vai eliminar, certo? Então, a alternativa A está eliminada. Ficamos entre a D e a E, certo? Então, ela é uma cadeia heterogênea e aberta ou acíclica, tá? E por fim, a gente vai ver se ela é saturada ou insaturada. Lembra, saturado e insaturado refere-se aos tipos de ligações. Quando a cadeia é saturada, ela só tem ligações simples, e quando ela é insaturada, ela apresenta ligações duplas ou triplas, certo? Nesse caso aqui, ó, a gente consegue observar que entre os carbonos nós só temos ligações simples, tá? Então, isso classifica essa cadeia como saturada. Então, a alternativa que encaixa lá uma cadeia aberta, né, que é acíclica, uma cadeia saturada e heterogênea, é a alternativa E.